Irmãos amados, eu quero partilhar uma mensagem que tem encantado o meu coração e está no Evangelho que João escreveu, Evangelho de João, capítulo 11. É o texto onde vou basear a mensagem desta noite. Você que acompanha pela internet, pegue também a sua Bíblia e cultue como se estivesse aqui conosco. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Eu vou ler todo o texto pacientemente, pausadamente, e sorvendo e bebendo dessa fonte maravilhosa. Então acompanhe com atenção e respeito esta longa passagem que vou ler. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: mas teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo.
Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, em cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Até aqui. Que esta mensagem preciosa, que esta preciosa mensagem abençoe o nosso coração. Eu não estou vendo aqui, mas se há alguma criança ainda aqui no santuário, deve descer para a sua programação lá no departamento infantil. Meus irmãos, Jesus, ele encarnou de fato. E não é sem propósito que o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus, verdadeiramente homem, dá uma ênfase na humanidade de Jesus. E o apóstolo também diz que todo aquele que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, esse é o espírito do anticristo. E Jesus era uma pessoa, era Deus, inteiramente Deus, mas um homem. Ele tinha alegrias e tristezas, ansiedades, dores, sentia sede, fome, precisava descansar, sentiu o que os mortais sentem, de verdade.
E uma coisa curiosa que o texto me revela é que, diferentemente do que alguns possam pensar, Jesus tinha preferências. Ele tinha muitos discípulos e muitos amigos. Ele disse, por exemplo, que vós sereis chamados meus amigos, e que todo aquele que faz a vontade do Pai são os amigos dele, de um modo geral. Mas ele tinha 12 discípulos que transformou em apóstolos. E desses 12, ele tinha 3 que passou mais tempo com ele, que era levado com ele e por ele para lugares estratégicos, que Jesus quis que estivessem com ele no momento da maior angústia que ele viveu, e perguntou para aqueles 3, será que vocês não podem ficar comigo na minha angústia nem uma hora? Reclamou isso dos seus amigos mais íntimos. E além de amizades íntimas, Jesus tinha um lugar que ele gostava de ir. Ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o Evangelho. As multidões o rodeavam todo o tempo. Mas quando ele queria dar aquela escapada estratégica e descansar e restaurar e renovar as suas forças, ele andava cerca de 3 quilômetros e ia para Betânia. Era uma aldeia que ficava muito próxima de Jerusalém. E ali tinha uma casa de amigos, e eram amigos tão chegados, de uma casa com uma hospedagem tão abençoadora, tão reconfortante, que ele foi ali várias vezes. E isso é tão verdade, que os amigos identificavam e viam naquela postura uma verdadeira amizade e um amor justificado. Quando Lázaro adoeceu, alguns amigos foram levar a notícia e disseram para Jesus com essas palavras: Mestre, está doente o seu amigo Lázaro, aquele a quem amas. É uma relação de amor e de amizade. E ele pernoitou várias vezes em Betânia, na casa de Marta, Maria e de Lázaro. Ele gostava disso. De modo que esse episódio ganha outros contornos. Esse episódio nos faz pensar em algumas coisas que quero fazer isso com você agora. Ora, se era tão grande esse amor de Jesus por esse homem e por essas 2 irmãs, então essa história de ele ouvir a notícia desse grande amigo enfermo e não ter partido de imediato para socorrê-lo, ganhou um contorno ainda maior, porque o texto sagrado diz que quando Jesus ouviu a notícia de que o seu amigo Lázaro, a quem ele tanto amava e de quem era amado, por quem era amado, estava doente, não tinha morrido ainda, Jesus se demorou ainda 2 dias no lugar onde estava. Que estranho, que atitude incompreensível. Não faz sentido aos olhos humanos. Nós que conhecemos a Escritura, a palavra de Deus, o que Deus representa para nós, o que esperamos dele, parece estranho. Vou dar alguns exemplos para ilustrar o que estou falando aqui. Ora, o profeta Isaías diz, Deus fala na boca do profeta Isaías, que como promessa para o seu povo, que anda na verdade, antes que abra a boca, eu já responderei. Outra passagem curiosa,
O Senhor Jesus, caminhando sobre as águas do mar da Galileia, Ele manda que Pedro venha ao seu encontro, e Pedro anda sobre as águas. De repente, Pedro olha para os lados, o vento é contrário, ficou com medo, muito pavor, e começou a afundar. E o texto, entre vírgulas, diz que Jesus imediatamente, prontamente, estendeu a mão e socorreu a Pedro. E isso a gente toma muitas vezes para falar da prontidão, do socorro divino, da mão de Deus para nos abençoar. Jesus ouve uma palavra, uma notícia de que o seu irmão amado, querido, onde ele pernoitava, onde ele gostava de ir, estava muito doente, à beira da morte, e ele se demorou ainda 2 dias onde estava. Se a história parasse aqui, nós não saberíamos responder. É porque o restante da história traz uma mensagem ainda mais gloriosa e que eu quero repartir com você. Jesus se demora um pouco mais ali, Lázaro morre, Jesus sabe disso como Deus, que ninguém mais o avisou, mas ele disse para os discípulos: olha, Lázaro morreu e nós vamos para lá. E Jesus vai. O texto sagrado diz que quando Jesus se aproxima da aldeia, as 2 irmãs de Lázaro vêm ao encontro de Jesus para uma conferência. E eu quero abrir um parênteses nessa conversa e falar algumas coisas. A primeira delas: as 2 irmãs dizem a mesma coisa, como se tivessem combinado. Ambas dizem para Jesus, lançadas aos pés do Mestre, quebrantadas, chorando: Mestre, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Primeira declaração de fé e de confiança no amor, na misericórdia e no poder de Deus. E completam: mas mesmo assim, o Senhor pode fazer alguma coisa. E Jesus disse para elas: claro, pode ter certeza, ele vai ressurgir. E ambas disseram a mesma coisa, disseram: é claro, ele vai ressuscitar no último dia, na ressurreição no último dia. Isso a gente já sabe. Vejam, a materialização de uma fé parcial, circunstancial, retórica ou teórica. Porque elas disseram abertamente que criam que Deus tem todo o poder, que nem poderia ter deixado o seu irmão morrer. E que criam na ressurreição, e que criam que Jesus é aquele que Deus haveria de enviar e enviou. Elas criam nisso, declararam isso. Mas quando Jesus disse: pois pode se preparar, que ele vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, no final dos tempos, é a fé de muitos de nós, que cantando os nossos hinos, declaramos coisas maravilhosas, contundentes, graves. São muitos hinos, não vou fazer referência a vários deles, até para a questão de gerenciar o meu tempo. Só um que eu vou dizer. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus,
no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. E ainda repete, estão firmados no Senhor. Mas quando a circunstância aperta, quando a dificuldade vem, quando a nuvem de tempestade se avizinha, as palavras também se diluem, se perdem e o seu significado se esvazia. Hoje de tarde, na nossa congregação, eu dei uma palavra também sobre isso, e eu citei uma ilustração, o pessoal deu risada, e é para dar risada mesmo. É uma ilustração sobre o nosso tipo de fé. É a fé daquela criança que queria a vassoura que estava no quintal à noite. Mas ela estava com medo de ir buscar a vassoura no quintal. E pediu ao pai para que fosse no quintal buscar a vassoura. E o pai disse: mas minha filha, que falta de fé é essa? Nós cremos em Jesus, cremos em Deus. Deus nos protege de todas as coisas, não devemos ter medo de nada. Você não é crente, não crê que Jesus é poderoso? Creio, papai. Você não crê que Jesus está em todos os lugares e que nos protege? Creio. Então, minha filha, Jesus também está lá no quintal. Vá lá e pegue a vassoura. Ela disse que a menininha chegou na porta, no batente da porta da cozinha, colocou só o braço para fora, disse: Jesus, passa a vassoura, né? Pelo sim, pelo não. Mas é o nosso tipo de fé, que é a fé de Maria e de Marta. E Jesus, então, cunhou a declaração de quem ele de fato é e do que ele pode fazer. Ele disse: meninas, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim, você já sabe o resto, eu me esqueci aqui, mas você sabe o resto. Deus, Jesus, que estava naquela aldeia, antes de entrar na aldeia, conversando com Marta e Maria, está aqui também, contemplando também a nossa fé. Então, vamos agora entrar na aldeia. Jesus entra na aldeia. Havia pranteadores, pessoas contratadas também para chorar, as carpideiras, que faziam um ambiente de luto dentro da casa das pessoas que perdiam seus entes queridos. E eles, vendo Jesus ali também, se acercaram e ficaram ouvindo aquela mensagem. E Jesus pediu: leve-me até onde Lázaro foi sepultado. E aí era uma gruta, tinham colocado uma pedra na entrada dessa gruta. E Jesus, vendo elas chorar, todo mundo chorar, o texto diz que Jesus se comoveu e chorou também. Eu vou pular essa parte, porque eu quero voltar para encerrar com isso. E Jesus olha para o cenário. E ele manda que a pedra seja retirada. A irmã de Lázaro disse: Senhor, já são 4 dias. Eles não tinham embalsamado o corpo. Não havia nenhum produto para guardar e proteger. Em 4 dias, várias partes do corpo já estão liquefeitas, em estado de putrefação, se decompondo. E Jesus faz uma declaração que nós, como crentes, precisamos parar e pensar nela. Jesus disse: olha, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Ele põe os verbos ao inverso do que nós cremos e colocamos.
A gente geralmente quer ver para crer. Jesus fala em crer para ver. Exatamente o contrário do que nós pensamos. E manda que a pedra seja retirada e depois dá ordem para que Lázaro saia. Deixa eu falar duas coisas para vocês. Primeira delas, são duas palavras de ordem de Jesus nesse cenário e nesse contexto. Uma delas aos homens, para aquilo que eles poderiam fazer. Ora, retirar a pedra, eles poderiam fazer. E a outra é uma palavra para Lázaro, que estava morto havia 4 dias. Lázaro, vem para fora. Só Jesus podia fazer. Isso implica dizer, tem coisas que está na minha alçada fazer. Deus espera que eu faça, que eu remova a pedra, que eu cumpra a minha parte, que eu faça o meu esforço, enquanto a outra parte só Deus pode fazer, só Deus pode ordenar para que as coisas aconteçam. Louvado seja o nome do Senhor. E então vou partir para o fim e dizer duas coisas preciosas. A primeira delas, 4 dias. Depois de 4 dias, quem passa por uma angústia muito grande sabe que 1 minuto parece 1 hora. Não é verdade? E para quem espera, todo o tempo é uma eternidade. As irmãs de Lázaro haviam mandado avisar a Jesus que Lázaro estava doente. Ora, sabendo elas que Lázaro era muito amado por Jesus, elas imaginaram que Jesus viria de imediato para socorrer. Agora imaginem, vamos por alguns segundos imaginar a espera daquelas irmãs, olhando para a estrada que dava acesso à vila, e nunca que vinha Jesus, e nunca que aparecia a figura do Mestre. Imagine quanto tempo elas esperaram até que Lázaro morreu. 4 dias. Isso tem um propósito de Deus. O número 4 e seus relativos simbolizam a natureza humana, a terra, provação. Tem uma ligação com tempo de prova que o homem tem aqui na terra. É só você conferir na Bíblia, vou dar alguns exemplos. Cativeiro do Egito, 400 anos. Jesus no deserto da Judeia, 40 dias. As águas do dilúvio, a mesma coisa. Lembra daquela passagem em que Jesus anda sobre as águas do mar para ir socorrer os seus discípulos? Em qual vigília da noite ele foi socorrê-los? Na 4ª vigília. Não foi sem propósito. Não foi coincidência. É porque é no tempo de Deus e não do homem. Deus às vezes nos prova. Às vezes vem na última vigília, quando não esperamos mais. Mas Ele vem. Pode demorar, mas Ele vem. E para finalizar, irmãos queridos, eu deixei por último. Existem teólogos, comentaristas, estudiosos da Bíblia, que interpretam esse choro de Jesus, que é o 2º versículo menor da Bíblia, da versão atualizada,
depois de Jó, interpretam como sendo um choro por causa da incredulidade dos judeus. Um choro semelhante ao que ele derramou ao olhar para Jerusalém e ver uma cidade pedrada, líderes religiosos longe do seu propósito. Mas eu não creio nisso. Eu acompanho o raciocínio, a ideia dos demais teólogos que olham para a humanidade de Jesus e olham para a palavra comoveu-se, que é cunhada aqui no texto, vendo chorar aqueles que estavam ali, ele também chorou, porque o homem não foi feito para morrer, mas para viver, e ali tinha pessoas sofrendo. O que isso diz para mim, e eu quero dizer para vocês nesta noite, é que o nosso amado Salvador se importa com o que sentimos. Ele sabe o que é sofrer. Ele chora também conosco. Ele chora quando choramos. Ele sorri quando nós sorrimos. Ele sofre quando nós caímos em tentação. Ele é o nosso advogado, por isso ele se encarnou. Então, nesta noite, saiba, Jesus chora com você. Ele sabe e está vendo quando você está gemendo. Ninguém vê. As pessoas não viram ou não conhecem o que vai na sua alma. Jesus vê e chora por isso. Assim como sorri, se alegra conosco e por nós. Porque Ele é o nosso amigo de todas as horas. Nós vamos orar, falar com Ele, pedir que Ele nos abençoe nesta noite. Quem sabe, não sei, você pode estar, talvez não como Lázaro, morto espiritualmente. Quem sabe, pode ser o seu caso, ou você que acompanha pela internet. Se é esse o seu caso, se você ouvir a voz de Deus, você pode estar morto espiritualmente, você volta à vida. Mas pode ser que você esteja naquela situação, naquela condição das irmãs de Lázaro, quebrantadas, chorando, desanimadas, desamparadas. Jesus está aqui. E Ele pode dar a ordem. E aquilo que é o motivo do seu pranto, Ele pode acabar com ele. Qual era o motivo do pranto das meninas? Lázaro. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Deus pode restaurar e ressuscitar aquilo que morreu. Nós vamos ficar de pé, nós vamos cantar e orar.